Então, assim, usando, claro, naturalmente ainda da sua caneta, que está acabando a tinta, viu, Alexandre Moraes? Sua caneta está acabando a tinta. Mas para tentar justamente colocar o pré-candidato numa posição frágil. Então, eu queria uma resposta rápida sua, se o senhor acha que isso pode acontecer e, se acontecer, o que fazer? Não acho. Se acontecer, é evidente que eu acredito que todos nós temos que repudiar de uma forma enfática. Eu não posso nem antecipar o que pode fazer, que é uma coisa tão inominável, eu não acredito que acontecerá, até porque de uma forma monocrática isso não vai acontecer. Existem outros ministros no Supremo Tribunal Federal e certamente em uma ação, mesmo que ela chegasse ao final em tão pouco tempo, algum ministro pediria vista e isso não aconteceria. Isso é uma impossibilidade. E o crime de calúnia, ela não gera inegibilidade. Ele não gera inegibilidade. É um crime que não está previsto na lei da inegibilidade. Perfeito. Uma reforma judiciária é urgente. Eu já elenquei algumas situações aqui. Eu tenho 10 itens diferentes, na contramão, inclusive, do Dino. Primeiro, Flávio Dino não é legislador. Acho que ele não entendeu ainda. Então, ele não tem que propor reforma coisa nenhuma. Nem sequer é o presidente do STF. No mínimo, se houver alguma proposta, que venha do presidente e do colegiado. E não de alguém que está buscando notoriedade, eu não sei nem porquê. Né? Porque o Flávio Dino propõe a reforma. Ele não é legislador, nem é o presidente do STF. Absolutamente indevida e descabida essa posição. Quem tem que fazer a reforma do judiciário quem tem que propor o legislativo, negociando, conversando, é evidente, com o próprio judiciário, sem dúvida nenhuma, e com a sociedade brasileira. E outras reformas importantes, como a reforma administrativa, que foi tão adiada, né, com a definição do que é a carreira do funcionário público, o que é carreira de Estado, né, o que é penduricalho, né, que isso é uma questão imoral também, que permeia o serviço público e que gera muita repulsa da sociedade. Né, revisitar temas importantes que eu não vou elencar aqui para não ser mal interpretado, porque eu fui falar a respeito, já fizeram um factoide contra o Flávio Bolsonaro, a necessidade de uma reforma política para readequar a forma como os representantes do Estado brasileiro precisam estar próximos da sociedade. Né? Então, essa questão do financiamento das campanhas eleitorais, né? Isso também está extremamente distorcido, se bem que, parêntese, vejam que a complexidade, a diversidade, a multiplicidade de partidos políticos aconteceu justamente depois de 79, com o fim do bipartidarismo, e hoje muitos partidos representam não ideologias políticas, mas interesses particulares. Né? Então, a forma que a legislação encontrou de fazer com que haja um menor número de partidos, a maior nitidez ideológica desses partidos foi justamente a questão do financiamento do tempo de televisão. Então, a gente precisa fazer uma gradação, né, para, ao mesmo tempo, evitar essa proliferação espúria da representação política e ao mesmo tempo, redefinir a forma como é feito o financiamento partidário no Brasil. Há uma hipocrisia enorme aqui no Brasil, né, onde se impede que os lobbies eles possam, de fato, atuar à luz do dia e não de forma subterrânea, que gera todo tipo de especulação ruim e de corrupção. O lobby é legítimo quando ele é aberto, quando ele é escancarado, quando ele é feito à luz do dia. Tem que regulamentar. Porque os interesses da sociedade são absolutamente claros. Então, alguém, por exemplo, que defende armas, alguém que é contra armas, alguém que defende sindicatos, alguém que é contra sindicatos, alguém que defende que haja exploração de minérios em áreas indígenas, alguém que é contra. Então, tudo isso tem que ficar às claras. Não é possível, tem que ter regra. Não é possível que isso seja feito nas sombras e nós tenhamos, como sociedade, que pagar um preço na corrupção no descaminho. Sem dúvida. Bom, senhor, rapidamente aqui, o Nilson, olha, tá ruim para vocês, imagina para mim que essa semana estou executando um trabalho, tem que passar em frente à sede da Marid, aqui em Marília. Até quando, senador? Tá aqui desabafando. Nilson, eu nem sabia que a Marid tinha sede, até onde eu sei, é aquela casa onde mora a mulher do irmão, né, a cunhada do Toffoli. A Maria Cristina também fez uma pergunta muito parecida com a que o senhor já respondeu. O STF vai deixar Flávio governar? Pela postura dos ministros, parece que não. O senhor pode comentar. Quer dizer, na verdade, aqui já é uma pergunta para o Flávio eleito, né? O senhor acha que o STF vai deixar o Flávio governar? Olha, é o que eu falei. Nós estamos hoje trabalhando para fazermos o que tem que ser feito no primeiro dia de mandato e até no período que antecede a assunção da candidatura do presidente Flávio, do futuro presidente Flávio Bolsonaro. A legitimidade e o apoio político de uma eleição presidencial, nos primeiros 6 meses de eleição, é, sem dúvida nenhuma, um grande divisor de águas. A gente tem um capital e vamos saber usar esse capital político dentro da Constituição, dentro da lei e da maneira adequada para não repetir erros, potencializar acertos e fazer o que tem que ser feito para retomar, me desculpe de novo, mas o trilho da prosperidade que foi interrompido com esse desgoverno do PT em 2023, Sem dúvida. 2023. Aliás, um abraço para o Paulo Guedes, que eu sei que está nos assistindo. Um grande abraço, ministro. Com ele essa semana, inclusive. Um abraço, PG. Ele está nos assistindo mesmo, tá? Mandou uma mensagem para mim aqui. Mas vamos lá. Olha aqui, ó, a Feleite fazendo um elogio aqui ao senador, senhor Marinho, Senado competente, muito bem. A Arlete está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que o senhor já estendeu bastante aqui, mas se o senhor quiser fazer uma síntese. Senador Rogério, quais medidas concretas o senhor e o Flávio
Bolsonaro pretende adotar para reduzir o custo de vida do brasileiro e atrair investimentos sem aumentar impostos? Bom, já que o PG está nos ouvindo, o que foi feito no governo do Bolsonaro com um ajuste fino. Por que caiu a taxa de juros naquela oportunidade? Porque houve responsabilidade na gestão fiscal. Tem uma questão aí que as pessoas têm dificuldade de entender, que é causa e efeito. Quando você toma uma decisão, ela normalmente tem efeito na sociedade. Por que é que, por exemplo, as políticas assistencialistas do governo atual têm tido um efeito contrário do que se espera? Quem comprava gêneros de primeira necessidade no final de 2022 e vai ao supermercado hoje em 26, verifica que mesmo com o aumento que aconteceu do salário mínimo, com os programas sociais que foram ofertados na área de luz, de aluguel social, de benefícios mais variados, você está levando menos gêneros alimentícios para casa, você está levando menos produtos de primeira necessidade para casa, você está tendo menos acesso a lazer, a distração, a diversão, a compra de vestuário. Por quê? Porque o governo, quando ele é irresponsável, gasta mais do que arrecada, ele fragiliza a sociedade como um todo. Ele obriga a política monetária, que é o contraponto da política fiscal, que tem que convergir, a aumentar a taxa de juros para impedir que haja um aumento da inflação, que haja um controle do câmbio. E tudo isso significa que há um custo maior para quem vai empreender, para quem vai edificar, para quem vai gerar emprego e renda. Porque emprego, meus amigos que nos acompanham agora, não é o governo que proporciona, é o setor privado, que é tratado nesse governo como adversário, como antagonista, como alguém que ideologicamente está no contraponto do governo de ocasião. Então, na hora em que o governo tem regras claras, né, que trata com responsabilidade a questão fiscal, que gasta o que arrecada, que inverte a curva da dívida pública, né, que faz reformas estruturais que permitem que haja crescimento econômico, que traz a iniciativa privada para dentro do cerne, do funding necessário para fazer os investimentos e não usa o endividamento como público, como esse impulsionador. Quando você tem previsibilidade, segurança jurídica, isso naturalmente faz com que o custo de vida caia, que o poder de compra da população seja restabelecido, que haja uma geração sadia e sustentável de empregos e de desenvolvimento no país. Então, basta fazer o feijão com arroz, aproveitar as oportunidades que a sociedade tem nos proporcionado na geopolítica. Essas crises que acontecem de guerras em outros lugares do mundo permitem que o Brasil seja naturalmente um local onde o investimento vai ser aplicado. Mas para isso a gente precisa ser um país com regras claras, né, com previsibilidade, com segurança jurídica. Desculpe estar repetindo o óbvio, senador, mas é o que está faltando nesse governo irresponsável que faz políticas pensando na perpetuação do poder e não no Estado brasileiro e na condição de perenidade do desenvolvimento da sustentabilidade. Uma pergunta rapidamente aqui. A gente teve agora recente esse negócio que foi feito, uma empresa americana comprou aí a maior mina de terras raras do Brasil, em processamento, a mina que está ativa, né, que está trabalhando. Ano passado, há 2 anos mais ou menos, a gente teve a China comprando também a segunda maior mina de estanho do Brasil, ou a maior mina de estanho do Brasil, lá na Amazônia, etc. Nenhuma dessas operações passa pelo Congresso, ela acontece diretamente, e aí a gente tem um debate que é hipócrita da parte do governo Lula também, de falar de soberania, etc. e tal. Inclusive ontem, muitos perfis de esquerda, deputados, falando assim, foi o Caiado que autorizou, e aí tive que explicar para alguns parlamentares aí do PT que o subsolo é da União, né? Então o governador não pode autorizar nada, né? Isso é o subsolo da União. A licença quem dá é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, né? Então tudo isso é regulado pelo governo federal. Claro que o Congresso tem uma responsabilidade, a gente tem um código de mineração, a gente tem royalties que são pagos, mas me parece que fica aquela impressão de que o Brasil é um grande fazendão e todo mundo vem aqui, explora, a gente vira exportador de commodity, não consegue beneficiar esses minérios, essa riqueza, e vai perdendo o bonde da história. Eu queria a sua opinião e como isso é tratado dentro da campanha, aí, em termos até de programa de governo. Olha, é evidente que para nós o mais importante é que os interesses do Brasil estejam em primeiro lugar, independente de com quem fazemos negócios. A China hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes compradores das nossas produções de commodities, de tal forma que se houver um processo de beligerância ou de hostilidade, isso é ruim para o Brasil. Os Estados Unidos é o maior investidor como país no Brasil, é o país que individualmente tem o maior número de empresas, maior número o maior valor de investimento no país. Então são dois grandes países que antagonizam no mundo e nós temos que ver o que é bom para o Brasil. Aproveitar essas oportunidades que a própria geopolítica nos proporciona. É evidente que o Brasil precisa ter uma política industrial que leve em consideração a agregação de valor a produto. Essa questão dos minerais críticos está tão debatida hoje em dia, tornou-se um insumo extremamente importante para a indústria de defesa, de tecnologia, essa questão dos data centers, da inteligência artificial, das novas formas de trabalho. O Brasil tem oportunidades e
que o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos num governo que está inserido numa armadilha ideológica. Essa armadilha ideológica que o governo do PT tem, ele remonta, inclusive, ao período anterior à Guerra Fria, porque o grande estrategista do governo do Lula é o Amorim. É alguém que tem uma visão terceiro-mundista, como se chamava, né? De que há uma divisão cartesiana do mundo entre os países ideologicamente afinados com uma visão socialista, uma visão comunista, e países de uma visão capitalista. Nós temos que ter uma visão pragmática. O que é bom para o país? O que é bom para o país? O que é bom para o Brasil? Né? Nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de mudarmos a legislação em relação a terras indígenas. 14% do nosso território são reservas indígenas. E existem grandes reservas minerais estratégicas importantes. Existe a necessidade de que façamos ferrovias para melhorarmos a nossa questão logística, linhas de transmissão, né? Estabelecimento inclusive de utilização da terra de uma forma racional, como acontece com os parecis lá no Mato Grosso, né? Que hoje trabalham com mais de 20 mil hectares com a agricultura de alto valor agregado tecnológico. Então, mudarmos essa legislação não significa usurparmos as terras dos índios. Significa permitirmos que os índios, por exemplo, recebam royalties, né? Sejam beneficiados. Se você perguntar ao índio hoje, por exemplo, se ele prefere ficar no local em que ele não tem acesso à tecnologia, ao Wi-Fi, a uma condição de saúde, de salubridade, a um carro, ele vai dizer que não quer ser um objeto antropológico como a esquerda pretende que ele seja. Então, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália já usam, países que são de primeiro mundo, já usam legislações que permitem, por exemplo, a utilização dessas terras da forma como eu falei. Da mesma maneira, a utilização dos nossos recursos naturais. É muito mais racional que nós possamos incorporar o valor ao produto. Materiais críticos, refinar esses materiais aqui, né? Fazermos a agregação de valor a esses produtos, né? Aumentarmos a nossa condição de competitividade e de valoração desses produtos para que eles sejam exportados para os países do mundo. Agora, não tem que ter preconceito com o capital externo, pelo contrário, tem que atrair o capital externo. Agora, tem que definir o que é estratégico para o país, o que é importante para o país, o que é vital para o país, e aí sim estabelecer alguns regramentos. Agora, trazer o capital para cá, pelo contrário, nós somos absolutamente favoráveis. O que nós não queremos é que haja uma situação predatória. Um país que venha para cá, por exemplo, capture as nossas reservas estratégicas e não deixe nada em troca. O Código de Mineração atual, ele atende? Não, acho que tem que ser melhorado, tem que haver reciprocidade, tem que haver, por exemplo, acesso à tecnologia. A China foi conhecida mundialmente como um país que tinha uma tecnologia atrasada. O que eles fizeram? Uma estratégia de país onde se denominou esse contrabando, essa apropriação de tecnologia de engenharia reversa. Na verdade, foi roubo, né? Puro e simples, em muitos casos, né? O país determinou joint ventures ou associações de empresas grandes internacionais para terem acesso ao mercado chinês, que é gigantesco, né? E as empresas tiveram que se associar com empresas locais e se chupou, literalmente, vou usar um termo bem coloquial, a tecnologia, e hoje a China é líder em tecnologias importantes. O caso da Embraer, né? É simbólico, né? Nós não precisamos fazer o mesmo, nós não precisamos fazer o que a China fez, mas nós temos que estabelecer uma política de industrialização em função das nossas vantagens comparativas e das oportunidades que a própria dinâmica e a conjuntura mundial está nos proporcionando. Veja, por exemplo, a questão dos data centers. É um campo novo onde o Brasil pode se colocar de uma forma absolutamente favorável se a legislação for propícia para isso. O Brasil hoje, com o governo do PT, está na contramão do que é necessário no mundo para atrair esse tipo de investimento. Nós estamos aqui aumentando regulação, aumentando burocracia, aumentando tributação, aumentando questão trabalhista, insegurança jurídica, né? E um ambiente hostil, né, à recepção desse tipo de oportunidade. Então, o que nós vamos fazer, de uma forma resumida, é o oposto do que o PT faz. Perfeito. Né? Desburocratizar, simplificar, né, melhorar a legislação e diminuir essa intervenção que o Estado tem hoje na vida de quem quer empreender, de quem quer edificar, de quem quer gerar emprego e renda no país. Ô, Júlia, você seja rápida, sucinta, porque o nosso tempo já explodiu, já estourou, e o do senador também. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a elegância do senador. A gente está acostumado a ver pessoas de baixíssimo quilate no debate político, que não entendem nada de direito brasileiro, muito menos de economia, e que estão acostumadas a xingarem os outros, colocarem apelidos para se tornarem populares. E é um verdadeiro privilégio, né, ter ficado essas horas aqui ao seu lado, senador, porque essa sua elegância, esse seu preparo, ele sinaliza uma intenção de resgate daquilo que é ser verdadeiramente um político. Então, eu estou aqui muito feliz. Se Deus quiser, vamos sair de um Davi para um Marinho.
vai ser um upgrade aí na presidência do Congresso. Vamos ver. Adoraria, ô Cláudio, que esse programa se estendesse por mais algumas horas, porque quando o senhor fala de propostas, eu penso em várias perguntas aqui, mas por dever aqui, eu sei que a nossa audiência quer saber mais, quem vai ser o vice do meu amigo Flávio? Pergunta bem sintética, bem objetiva. Obrigado, Júlia. Desculpa, obrigado Resposta... pela sua generosidade aí, mas assim, só me dá mais senso de responsabilidade. Na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande, né, de que há uma generalização da forma como se encara a política e os políticos. Existem bons políticos, existem políticos qualificados nos dois espectros ideológicos, né? O que existe hoje é uma certa interdição no debate, né? Há conceitos prévios impedem que haja um debate mais qualificado, né? Eu defendo uma visão plural do mundo, tá? Eu tenho meu conceito, minha visão, minha experiência do que eu acho que é importante para o país, né? Isso é fruto de 62 anos de vida, de 40 anos de vida pública. Eu fui 3 vezes deputado federal, fui vereador, fui secretário de município, secretário de Estado, fui presidente de Câmara, fui secretário do governo federal, fui ministro de Estado. Então, a vida me proporcionou a oportunidade, né, de me debruçar sobre diferentes temas e diferentes problemas e, ao mesmo tempo, me deu, assim, eu diria assim, uma compreensão de que é necessário você entender que as pessoas podem e devem ter visões diferentes da sua. E que nem sempre o que você pensa, por mais arraigado que seja dentro das suas convicções, é o correto. E à medida que você vai discutindo com outras pessoas, você vai melhorando o que você pensa, vai mudando a sua visão e nós somos todos, espero eu, rio corrente, não poça d'água estagnada, né? É necessário estar sempre se aperfeiçoando. E o conservador é isso, tá? Ele é alguém que admite a mudança gradual, né? Ele não quer a ruptura, não quer a revolução, entre aspas, né? Nós queremos preservar o que é importante para nós, mas sempre mudando e melhorando e aperfeiçoando e recepcionando novos ensinamentos. Bom, em relação ao vice, esse é, sem dúvida nenhuma, um debate que está muito vivo dentro do nosso grupo, mas assim, sem senso de urgência, né? Porque a nossa preocupação agora, e eu falo nossa agora, coletivamente, não é um sentimento só meu, né, da campanha, primeiro, estabelecermos esses palanques regionais para não repetirmos o erro que cometemos em 2022, né, de não termos uma aderência e uma capilaridade nacional que faça a campanha quando nós não estivermos em cada estado da federação, em cada unidade municipal, enfim, trabalharmos de uma forma mais plural nossa campanha, isso está acontecendo. Organizarmos a campanha para profissionalizarmos a campanha. Há quase 2 meses já há um jurídico contratado pelo partido, uma série de vitórias, inclusive, de demandas judiciais, para evitar o fake news, as narrativas, a fábrica de mentira que o PT se caracteriza, porque é uma máquina de destruição de reputação, né? O PT se notabilizou historicamente como alguém, ou como instrumento de perpetuação no poder, de incorporação e de utilização da máquina pública para alcançar seus objetivos, não tem nenhum escrúpulo, né, em fazer isso de uma forma mais desabrida possível. Então nós estamos nos preparando com muito cuidado na questão jurídica, né, a questão da comunicação, da relação com os nossos apoiadores. A direita tem uma presença orgânica nas redes sociais que é motivo de inveja, de enfrentamento por parte da esquerda, por isso que eles brigam tanto pelo controle das redes sociais, porque a sociedade brasileira passou a ter voz, participa do debate político, e quem não quiser brincar, não desça por play. Eu, particularmente, sou extremamente questionado, eu fico absolutamente tranquilo, a não ser que haja uma difame, uma infâmia, uma injúria ou uma difamação, e você tem os instrumentos para se socorrer, mas claro, a liberdade de imprensa e de escrutínio e de opinião, ela precisa ser absoluta. A nossa preocupação também é no sentido de formatar um projeto que, como muito bem disse o Alcântara aqui, precisa ser aperfeiçoado à medida em que o Flávio vai se expondo, conversando com pessoas e claro, com grupos de opinião. Ontem estivemos no Mato Grosso e conversamos com o agro, né, com diferentes grupos que mostram as suas dificuldades e como são tratados por esse governo como antagonistas ideológicos. Né? É um contrassenso extraordinário. Esse governo, ele é autofágico, ele trabalha contra quem produz, né? É um negócio esquisito, mas é verdade, né? Então isso é demonstrado no dia a dia, na maneira como eles se comportam. Então o nosso vice, ele precisa ser alguém que ao mesmo tempo agregue, mas não nos prejudique, que não tire votos, né? O Flávio, ele está muito preocupado em trazer alguém que some. E a nossa preocupação, ela tem muito mais a ver com a forma como nós vamos nos apresentar durante o processo eleitoral, mas principalmente como vamos governar o país de forma subsequente, né? Alguém equilibrado, alguém que seja parceiro, alguém que comungue do mesmo sentimento, da mesma visão de país e que ao mesmo tempo, no exercício da atividade de vice, não seja alguém decorativo, que tenha uma atividade, né, que tenha uma
ação que seja complementar ao que o futuro presidente da República, Flávio, vai desempenhar no exercício do seu mandato. Então, não existe ainda um nome, existem vários nomes que estão sendo avaliados, não há veto, né, e nem há uma preocupação em que esse alinhamento se dê por uma questão de tem que ser de um partido político, tem que ser... Ou gênero. Ou gênero, não, pelo contrário. A nossa preocupação é que alguém que tenha qualidade, que tenha aderência ao que nós pensamos e que possa nos ajudar na campanha e de forma subsequente no exercício do mandato. E que não queira conspirar contra a presidência. Tudo isso está sendo levado em consideração. O vice, é engraçado, o Brasil criou o fetiche do vice, né? Porque o vice no Brasil é sempre aquele que está ali, ó, à espreita. Uhum. Então, a gente tem que mudar isso aí, né? O vice tem que estar ali, tem que ser discreto. Eu acho bom o vice ter uma função executiva. Tem que ter o que a gente chama de lavagem de roupa, tem que ter ocupação. Tem que ter ocupação. Eu falava isso pro Jair, em relação ao Mourão. Foi um bom vice, né? Eu falei assim, dá uma função para ele, senão vai ficar o pessoal de Brasília... Fez isso com o Alckmin, como lembra aqui a Júlia. Mas tem que dar, porque senão, olha, Brasília tem aqui um espírito que ronda Brasília sempre que vai entrar na cabeça de quem tiver com a mente vazia, que é o espírito da conspiração. Então, o vice, quem for o vice, não importa. Importa que tenha uma atividade também ali, uma ocupação. Aliás, é a mesma ocupação que eu sugeri um dia desse aqui. Dê ocupação pro Nicolas, pra Michelle, pra todo mundo, que aí não tem problema, todo mundo trabalha no mesmo caminho. Vai Senador, todo mundo junto. Rogério Marinho, obrigado mais uma vez. Opa, tem que ser mais alto. Eu te estiquei mais um pouco aqui, é bom que a gente vai ampliando aqui. O pessoal que tá, Ari Alcântara, Eli, sinto muito, vocês estão longe. E aí vocês não puderam fazer duas perguntas. Pode fazer. Cadê eles? Mas foi bom ouvir. Já estourando todo o tempo regulamentar. Vocês têm alguma pergunta que não foi feita? Aquela pergunta que vocês não querem dormir sem fazer? Não quer. Eu quero fazer uma sugestão aqui, né? Que já que se o Paulo Guedes não quiser ser, que seja o Saxida, né? Não tem melhor nome para a economia, mais fiel, mais parceiro aí do bolsonarismo. Uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui no programa desde que eu entrei. Ele é ótimo. O Saxida tem nos ajudado muito, Carol, né? E sem dúvida nenhuma ele estará dentro do nosso governo. Não sei se necessariamente nessa posição, mas será alguém que vai ser levado em consideração até pela capacidade técnica e pela lealdade dele, não tenha dúvida nenhuma. Legal. Senador, com certeza meu amigo Flávio estará lá. Obrigado, Alcântara. Estaremos juntos. O Ari é um fã, um eleitor já declarado aqui. Não pode fazer propaganda não, viu, Ari? O Eli Vieira, você tem alguma pergunta final, alguma coisa? Você podia fazer uma pergunta de diplomacia, hein, cara? Tá aí quicando pra você, hein? Pois é, eu gostaria de saber como é que fica essa questão, por exemplo, se vão imitar o Trump e imitar o Lula de ficar nesse negócio de retaliação, né? Que o Trump ainda vai estar ali um tempinho ainda, e se vai ficar nesse negócio de rebater tarifa, e o que é ruim pra gente, que é uma coisa que ajuda a fechar o nosso mercado. Eu sei que a gente falou muito de economia, mas assim, como comentário final também, é muito bom ouvir o senador, porque esse pragmatismo dele, esse otimismo dele, quando a gente ouve ele, a gente fica pensando assim, pode dar certo, uma hora eu acho que o Brasil pode dar certo. Então, isso é muito legal de ver funcionando na sua cabeça, senador. Obrigado, Eli. Não se preocupe não se preocupe sim, vamos nos preocupar juntos, mas sim, eu tenho muita convicção de que já deu certo, tá? Vamos só aguardar aí o desfecho, e a responsabilidade do Flávio é enorme, porque ele carrega dentro dele um legado, e é o legado de alguém que exerceu o mandato de presidente da República de uma forma completamente diferente, tá? Eu tenho um orgulho enorme de ter participado desse governo, de ter tido o privilégio de ter convivido com Jair Messias Bolsonaro, e vamos ver seja. Vamos sim. Emocionou aqui, ó.